meus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a terceira e última temporada de Young Royals, que foi ao ar nessa segunda-feira, dia 11, na Netflix. Pelo menos os 5 primeiros episódios, né? O último episódio estreia na próxima semana, na próxima segunda, dia 18. O que é interessante porque a gente também pode especular esse final aí, o que pode acontecer. E lembrando que esse vídeo vão ter spoilers, porque é uma análise mais aprofundada, quero falar individualmente do arco desses personagens e o que a série deixou de lado, os direcionamentos dessa, ou seja, todos os detalhes possíveis. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, porque eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui na terceira e última temporada de Young Royals, a gente acompanha, né, os desdobramentos depois do príncipe William ter falado publicamente que era ele sim ali na sextape, assumir um relacionamento que ele tinha com Simon e consecutivo a isso, né, assumir para o mundo a sua sexualidade. E a gente começa a ver como que isso repercutiu aqui e também o que se deu, né, pela traição ali do August e da Sarah com o Simon e o William e como estão esses personagens hoje em dia. A primeira coisa que eu queria falar sobre a terceira temporada é que eu senti realmente falta de um resumo. Gente, não é sempre que a gente consegue reassistir as temporadas anteriores pra trazer o vídeo. Vocês sabem que eu gosto de trazer o mais preciso possível, mas nem sempre dá. Quando dá, vocês sabem que eu faço isso. Então eu senti falta de alguns detalhes, mas eu reassisti meu vídeo lá sobre a segunda temporada e tinha até um aspecto sobre as amigas da Felice, né, que elas iam assumir uma relação entre elas, e isso foi extremamente esquecido aqui nessa temporada, o que teria sido, na realidade, positivo, principalmente por conta dessa discussão, né, de assumir a sexualidade, ainda mais nesse ambiente, né, de famílias muito ricas, de berço, né, que a série ela sempre traz aqui, trouxe mais forte ainda, mas isso foi algo relativamente esquecido pela série, pelo menos até esses 5 primeiros episódios aqui. As amigas da Felice, elas ficaram mais ali tentando animar ela, né, pelo que aconteceu entre ela e a Sarah. Mas uma coisa que eu achei interessante, na realidade eu tenho relações conflituosas quanto a isso, porque quando eu assisti a segunda temporada, primeiro que eu achei a segunda muito melhor do que a primeira, eu achei que a série ganhou mais ritmo, eles começaram a trabalhar alguns aspectos dos personagens que eu tinha sentido falta com relação à primeira temporada, e aqui eu sinto que eles trouxeram uma amadurecida em algumas temáticas e que fazem sentido para aqueles personagens. Então, por exemplo, o fato do William ter assumido sua sexualidade aí pro mundo e também que era ele sim ali na sextape, fez com que a série ela trouxesse uma temática política mais forte, até mesmo com relação a essas diferenças da relação dele com o Simon. Então a gente vê, por exemplo, aqui nessa temporada, o Simon numa vertente mais socialista, né, e que faz protestos contra a monarquia e o que ele sofre com isso, ao mesmo tempo que ele se envolve ali, né, com o príncipe, e ele até fala assim, ah, mas eu posso gostar de você e não gostar do que a monarquia representa, até porque é algo que o próprio William, né, ele reclama. E é interessante porque eu vejo duas possibilidades muito claras pelo que a série construiu. Eu acho interessante que esses 5 episódios, eles não te dão a resposta exata do que você acha que vai acontecer no sexto e na finalização dessa história, mas isso eu vou discutir mais em outro vídeo. Mas eu achei importante trazer essa temática política, até porque acabou permitindo, né, com que eles desenvolvessem a Felice de uma forma diferente, porque a Felice, ela tinha iniciado na primeira temporada de uma forma, a segunda ela começou a se envolver ali com as questões da Sarah e do William e tudo mais, e que também foi o catalisador da briga delas ali, por causa da relação da Sarah com o August, mas principalmente porque eles trouxeram a questão racial, né, como que é pra ela estar nesse ambiente, e é muito importante também ver a conversa dela com o pai e ver, inclusive, que o pai, ele, por ser de gerações anteriores, aguentou muito mais coisas que ela não essencialmente precisa aguentar agora e que ela estava em conflito. Então eu achei que foi um arco que eles trouxeram até de forma simples, mas muito bem aprofundado. O que eu gosto muito de Young Royals é que às vezes eles têm os diálogos que eles são tão profundos que eles acabam se tornando muito marcantes, além da gente ver ela passando por algumas situações como a questão do cabelo, né, da orientadora sendo racista. Então eu achei que trouxe uma importância muito grande para a história individual dela, que não essencialmente era no entorno dos seus colegas, além, né, de toda a questão dela com a Sarah, dela sentir falta da Sarah. Então eu achei que a questão política numa série adolescente, a forma que foi feita, foi extremamente importante, como eles trabalharam as temáticas, além de, lógico, né, toda a discussão
questão das redes sociais, do Simon ali sofrendo, né, o hate do pessoal falando dele como se conhecesse ele, inclusive assim, gente, nossa, realmente as pessoas não sabem nem da metade, né? E a gente fica com raiva disso, porque a gente vê diariamente, né, essas situações acontecendo, pessoas tendo opinião demais sobre o relacionamento dos outros e as pessoas não sabem de nada. Então a gente vê o quanto que o Simon sofre com tudo isso e também como o William e a relação deles acaba sofrendo indiretamente com isso. E aí que começa até algumas situações que eu fiquei questionando enquanto eu assisti a terceira temporada. A primeira coisa é que quando o William assumiu pra todo mundo, que nem eu falei, eu acho que faz muito sentido ter essa comoção aí de pessoas aceitarem ou não, ainda mais numa temática tão política aqui pra essa terceira temporada, mas eu achei que eles iam ficar mais felizes, melhores, e foi pra um caminho que eu honestamente não esperava pra série, mas compreendo também o porquê foi dessa forma. Só que uma das coisas que me incomoda e que eu venho falando desde a primeira temporada é que a comunicação deles dois é muito ruim e é algo que eu sinto que a série ela poderia ter começado a trabalhar melhor. Até porque nessa temporada, né, a gente vê que a relação deles teve uma crescente, a gente vê mais cenas deles se relacionando. Na segunda, né, foram poucas cenas, eu tinha até reclamado disso no meu vídeo, e aqui a gente tem muito mais, inclusive cenas mais picantes aí entre eles. Então eu achei que da mesma forma que a relação ela avançou em alguns âmbitos, eles também poderiam ter construído aspectos do amadurecimento em que entraria essa questão da comunicação. É lógico, nem tudo é perfeito, as relações continuam tendo seus problemas, né? Mas eu acho que se torna um pouco repetitivo de novo eles terem problemas por comunicação, seja porque o William esconde coisas do Simon e o Simon ele reprime o sentimento deles pelo que o William tá passando e o que ele mesmo tá passando ali individualmente com toda essa relação, né, das redes sociais. Então quando eu vi, por exemplo, a moça que cuida ali do William, né, falando pra falar pro Simon não responder comentários, não falar com a mídia, e aí ele resolveu meio que amenizar a situação, não falar pro Simon, eu até achei que ia dar uma merda maior ainda, que o Simon ia falar mais com os jornais, tipo quando a moça procurou ele saindo ali da escola, sabe? E na real o Simon, mesmo sem ter essa orientação, ele foi bem sensato, obviamente ele respondeu alguns comentários, porque afinal de contas ele é humano e ele também não foi treinado, né, como o William, desde muito novo, mas isso foi muito pesado ali pro Simon, o que fez, né, eles entenderem ali, no final pelo menos, que eles não deveriam estar juntos, porque foi algo que modificou o William, né? E muito por causa da relação ali com a mãe dele, né? E aí esse arco da mãe, eu senti que a série ela deu uma regredida, que ela, tipo, tinha caminhado, né? Porque a questão do Eric, o irmão dele que faleceu, né? É uma temática que tá desde a primeira temporada. Então, o que me parece é que a série, ela precisou retomar algo que tava desde a primeira, né? Tanto com relação ao William, tanto que, honestamente, eu acredito que a mãe dele pode falecer depois dessa briga que eles tiveram ali no aniversário dele, e com isso ele ter que se tornar o príncipe no último episódio, além de uma culpa enorme, mas aí eu acho que seria um final muito trágico também, né? Mas essa temporada eu acho que ela tá bem trágica, né? Até da relação do William e do Simon, eu achei que eles iam ser muito mais felizes e trouxe mais problemas. Eu acho que é bem compreensível o quanto que isso consumiu do William, inclusive com a relação da mãe. Eu só acho que a virada da mãe de ficar relembrando do filho, etc. Foi um pouco mais abrupto, mas eu entendo também o que a série quis trazer, né? Principalmente quando eles falam assim, e o Eric, ele não tinha lados sombrios, e no final a gente até vê, né, que ele participou ali dos trotes, que nem o August revelou. E um ponto importante, o Simon, ele até chega a falar pro William, mas você nem sabe se de repente ele não foi obrigado pelos amigos, porque eu lembro na primeira temporada, quando eles traziam alguns flashbacks do William com o irmão, da relação deles, ele defendia muito quanto à sexualidade do William, sabe? Então pra mim acabou ficando um pouco confuso nesse sentido, mas como eu falei, pra mim foi uma clara retomada da própria série. Ainda mais uma temporada que, assim, gente, tem um episódio nesses 5 primeiros episódios que é muito focado na relação com os pais. Então a gente vê, por exemplo, a Sarah com o pai dela reconstruindo, né, ali uma relação. A gente também vê a Felice com o pai dela e o Simon com a mãe, né? A mãe, ela ficou muito indignada com tudo que tinha acontecido, das
mentiras que descobriu, como a relação da venda, né, dos remédios pra tentar ajudar ali a Sarah, mas dela ter a percepção que aquilo tudo tava muito pesado pro filho também e abraçar ele. Então foi um episódio que eu particularmente gostei muito, foi um episódio de acolhimento muito grande, sabe, com esses personagens, porque é isso também, a gente vem aqui, discute as temáticas da série, mas a gente também tem que lembrar que eles são adolescentes, sabe, são personagens que nem a segunda temporada construiu muito bem, que retratam as perfeições e imperfeições desses personagens. Então eles todos, né, têm características muito positivas e muito negativas. E falando em características positivas e negativas, né, essa terceira temporada deixou muito clara a redenção, sim, do August. Eu já tinha falado na segunda temporada que se caminhava pra isso, e aqui, né, eles se aprofundam em questões do personagem, como o fato dele ter TDA, né, que é transtorno alimentar, e também a ansiedade que ele tinha. Achei muito legal eles trazerem essas questões pela pressão que ele tinha, até mesmo nessa relação de talvez ele nem querer mais ser o príncipe herdeiro, né, ser o segundo na sucessão, apesar do início da temporada a gente vê ali que ele é aconselhado de forma diferente. Então parecia que ele queria mais. Então eu achei legal eles trazerem isso, a preocupação dele com a Sarah, ele ir atrás, pedir desculpa pra ela e com isso ela retornar ali pra escola. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que eu sinto que essa terceira temporada, ela tem sim pequenas inconsistências, mas ao mesmo tempo eu sinto que ela trabalha temáticas muito mais importantes, que também pontua o amadurecimento desses personagens, né? Afinal a gente tava falando deles, por exemplo, do August se formando aí, né? Teve também toda a questão do colégio, que também demonstra, por exemplo, uma característica do próprio August de conseguir gerenciar determinadas situações, pode ser um ponto a se pensar pro final aí da temporada. E também trazendo essa relação do próprio William ali, questionar o irmão dele, que ele via com certa perfeição, assim como os pais. Eu acho esse arco dele, particularmente, extremamente importante, porque eu acho que também diz muito sobre essa família real, o que eles constroem, né, aqui. Como, por exemplo, viver, né, escondendo características. Então, no ponto final, né, eu acho que foi, sim, bons 5 episódios, apesar de ter me causado estranhamento em alguns momentos, ou ter histórias que eu esperava ter visto mais aqui e que acabou ficando de lado. Mas, né, a temporada não concluiu, então não dá pra bater o martelo necessariamente e falar como que foi essa temporada. Mas, por enquanto, do que eu assisti aqui, eu gostei bastante. Apesar de ter sofrido muito com a relação do Simon e do William. Mas deixa você aqui nos comentários, o que você achou até agora desses 5 episódios da terceira e última temporada de Young Royals? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!